Boa noite! Que coisa boa te ver, Gláucia. Seja muito bem-vinda. Aham. Muito obrigada, Você- querido. Eu que Prazer. agradeço eu que agradeço pelo convite. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você, tá? É como eu falei aqui no início, você não foi minha professora, você continua sendo. Eu aprendo muito com você, tá? É um Amém. prazer muito grande ter você aqui nessa live. E eu queria que você começasse falando aí com os nossos ouvintes, né, aqueles que estão nos assistindo também, contasse um pouco da tua história, do teu currículo, da Rede Up, né? Vai ser um prazer te ouvir, tá bom? O tempo é todo seu. Amém. Edson, quando você me fez o convite, e um convite querendo também homenagear a mãezinha Maria, e o carinho com que você se referiu à sua mãe querida Maria, né? E é muito interessante porque essas ligações afetivas, elas vão muito além das questões exclusivamente sanguíneas, né? É tia, é mãe, é avó, é uma querida e ela está presente. E é claro, né, que a sua disposição de prestar uma homenagem a ela e também cuidar da sua dor, era impossível para mim recusar. E quando nós marcamos essa data não foi por acaso, né? Essa data também, para mim, é, eu não te comuniquei na hora, mas quando eu aceitei, essa data também faz sentido, né? Hoje Olha, faz 41 anos que a Camille nasceu, né? A Camille querida, e que, se temos 22 anos de ausência física, né? A cada ano eu celebro, sim, né? Ela ter vindo à vida, ela ter nascido, né? E ao fato dela ter nascido, minha segunda filha, me deu a chance de uma nova experiência aí como mãe, uma segunda testagem, ser mãe cada vez num momento, numa condição diferente, né? E, naturalmente, com a morte dela, com a dor desse impacto, com essa situação que de fato não se esgota, né? E eu marco muito isso, né? Não é uma questão que se supera, né? Mas ela também me deu a oportunidade e me deu a vida para uma outra condição, né? É, Me vejo hoje, né, a partir dessa experiência da morte dela, uma pessoa mais reflexiva, uma pessoa mais atenta, né? E uma pessoa que de fato reconheço que a vida é para valer. E ela tem prazo de término, né? de E término. tem prazo de validade, né? Um prazo que. Ontem, Pode falar. ontem, por exemplo, eu estava lendo um pouco do Roland May, né, da Sei. psicologia existencial, e ele falava justamente sobre isso, né, que quando você tem uma noção e um conhecimento sobre a morte, quando você evita de negar a morte, você tem uma vida com mais qualidade, você vive melhor, Sem dúvida, né? né? E eu acho que a gente se ilude muitas vezes, né? Negando, inclusive, que está negando, né? E sabemos até, né? Que quando você se apresenta sendo e se mantendo meu aluno, e eu tenho uma alegria grande por isso, né? Também me coloco como aprendiz, não estou pronta, e eu acho que, graças a Deus, isso é que permite, talvez, né? A gente afastar aí o tal do alemão, o Alzheimer, porque enquanto houver disposição para a condição de aprendiz, naturalmente a gente está nos vitalizando, estamos aí trazendo, né, aprendizados e ajustes na vida, né? Então, foi dessa maneira que eu aceitei o seu convite. E quando você marcou que era segunda-feira, e que eu olhei lá, falei, então eu sei qual segunda-feira que eu quero, né? E é isso aí, é a minha maneira também, junto com a tia Maria, de prestar a minha homenagem à Camille, né? Várias formas já aconteceram e, naturalmente, mesmo tendo 22 anos da morte dela, né? E, de fato, hoje ela completaria, então, 41, ou completa, porque está aqui, né? Tá dentro, né? Né? Ela não deixou de existir para mim, né? Então, estamos aqui também homenageando e dizendo isso. É claro que a dor acalma, mas ela não supera, né? Essa marca, ela é uma marca para sempre, né? É um corte, é algo que cortou e que a gente pode cuidar, sim, né? Para que tenha uma boa cicatriz.
Mas assim como as nossas rugas, né, as nossas marcas na vida, são as caminhadas e são experiências que a gente vai trazendo, né? Então, nesse aspecto, é que a gente pode aí contar um pouco também dessa questão, né? E aí você me diz, né, como professora, como psicóloga, como terapeuta, de fato, né, especialista aí na questão das perdas, e que é um tema que na prática clínica, como psicóloga, eu já vinha desenvolvendo, mas que é claro que o impacto pessoal teve sim uma motivação maior, né? E vejo que poder acoplar as experiências pessoais aos estudos e ao aprofundamento, a capacidade de reflexão é um caminho, né? Sim, Partindo do pressuposto, né, Edson? Não tem jeito de não haver perda na vida. Não tem. Né? Aliás, só tem um jeito de você não perder entes queridos na vida. Só tem um. Né? Aliás, dois. Um é muito pobre, né? Porque se eu não amar, então eu não tenho risco de ter dor da perda. Né? Mas Carmen sim, Parks nos ensina isso. Né? O luto, de fato, é o preço pelo amor, pela capacidade, sim, da gente fortalecer e formar vínculos afetivos. Né? E ele está presente. Né? E que, naturalmente, quando esse vínculo se rompe no aspecto visível, é um outro aprendizado, é um outro idioma, porque a disposição para continuar a amar é uma disposição que está aí conosco. E essa não encerra. Né? Essa é para sempre, na medida em que a gente sim. queira. Né? Então, é por aí. Né? Quando você mencionou a questão dos livros, é, eu jamais me imaginei também nessa história. Não me imaginei nem especialista nas perdas, né? E muito menos escritor. Mas foram caminhos que a vida vai levando. Né? E existem fenômenos curiosos. Há 22 anos, naturalmente, você estava ainda, né, em condições bem iniciais aí na sua caminhada acadêmica, mas eu já estava lá na nossa FUMEC, e na época a disciplina que eu lecionava chamava-se Psicologia do Excepcional. E eu trabalhava indo muito próximo ao modelo da Elizabeth Kubler-Ross, e eu trouxe esse modelo para a compreensão aí dos pais com os filhos portadores de necessidades especiais, passando também, né, por períodos, por poder assimilar essa condição dentro, né, do aspecto de que o filho ideal, o filho perfeito, ele não nasce. Aliás, ele não nasce só daquele portador de necessidades especiais. Né? Perfeição não é algo que nasce. Perfeição é o que Não. morre. Né? O que está perfeito é o que está feito. Né? Deixou de ser reparado. Né? E, curiosamente, a última aula, e naquela época ainda, né, muito distante do mundo digital, os diários eram manuscritos, e a última aula que eu tinha anotado, que eu tinha trabalhado com os alunos, foi exatamente passar por essas fases, que naquela época era assim que a gente se orientava, pelas fases do luto do filho ideal. Né? Então, eu estava escrito lá, né, a morte do filho ideal. E mal sabia eu que o convívio ideal com a filha para sempre estaria ali também designado naquele diário. Né? Foi a última aula, então, que eu estou dizendo, que eu dei antes da morte da Camille, que aconteceu, então, no dia 21 de abril de 98. Né? E, naturalmente, né, de lá para cá, ao longo desses 22 anos, a trajetória ela é longa, né? E ela felizmente, por um lado, ela é produtiva, sim, e ela tem, então, né, trazido pessoas e iniciativas. Né? Então, num primeiro movimento, foi entre meu marido e minha filha sobrevivente administrarmos essa condição, né? Lidarmos, inclusive, até com a própria FUMEC, que também se enlutou, porque a Camille ela foi da primeira turma de jornalismo da FUMEC, então eu era professora e ela era aluna. Né? Então, Era aluno. naquele momento, a universidade ela lidava com o luto de uma
estudante que tinha falecido e da filha de uma professora ali dos quadros da faculdade, né? Mantive, então, o contato com a turma, e a turma, sendo a primeira turma do curso de jornalismo, eles decidiram nomear a turma como Turma Camille Tavares. E eu acompanhei os meninos, de fato, foi o último vínculo que ela teve, tão pouco tempo, foi muito curto o espaço, foi de fevereiro até meio de abril, praticamente, né? Então, caminhos. Então, esse foi uma manutenção. 6 meses depois da morte dela, a ideia que ocorreu realmente da gente buscar a nossa turma, onde é que a gente se organiza, onde que a gente pode ter espaço para que a gente possa falar, porque uma das coisas muito duras no processo do luto é que até então, né, era para isso ficar mudo, não se falava, muda de assunto, né? E de fato matar de novo, porque matar a memória é matar novamente a pessoa, né? E a gente sabe disso, né? Uma pessoa, de fato, ela só morre mesmo quando a última pessoa que se lembrar dela morrer. Porque enquanto ela for falada, tia Maria está viva para você, certamente, de uma outra maneira, né? Como a Camille também, fazendo sim 41 anos, né? Aqui comigo, né? Bom, então houve essa iniciativa e que realmente é algo pioneiro no Brasil de integrar enlutados para que a gente pudesse conversar, né? E aí iniciaram as reuniões, ainda num espaço doméstico, e à medida, então, que houve aí a parceria do meu marido comigo, isso acabou tendo uma repercussão na mídia, programas de televisão e tudo mais, a gente precisou de expandir as reuniões, não só dos espaços que inicialmente foram na minha casa, depois na casa das outras pessoas enlutadas também, inicialmente eram exclusivamente pais que tinham perdido filhos, para depois, então, essa expansão não só para um local que a gente poderia divulgar publicamente, como incluir outras pessoas enlutadas que não fossem exclusivamente pais que perderam filhos, né? Mas vínculos diversos, né? Então, essa foi a caminhada do início do grupo, que na época era um grupo, né? E que atualmente, 22 anos depois, nós mudamos de gênero, que hoje é a Rede AP, né? E a Rede AP hoje, então, ela se desdobrou em 17 unidades, atendendo, então, várias cidades no interior de Minas, várias capitais de estados do Brasil, né? E fora do Brasil, né? E aí uma coisa que eu não esqueço, que você falava para a gente em sala de aula, esses braços se tornaram abraços. É uma frase que eu não esqueço, Glaucio. E é legal, né? São essas coisas que a gente diz e esquece, né, Edson? Que bom que você lembra, né? E é muito interessante isso, porque realmente é perceber que esses braços que se abraçam e que se dispõem a esse trabalho, que é um trabalho voluntário, é um trabalho de compromisso, que durante 22 anos não deixou de existir nem um mês, ele é ininterrupto, né? Tem esse compromisso dessa participação e entender, né, Edson, que o nosso gesto ele é muito maior do que a nossa força, porque de fato nós não fazemos isso sozinho, né? No mínimo, para abraçar precisa de 2, né? Mas quando é possível realmente mobilizar pessoas, nos fortalecer, né? E a partir daí nos orientar, é dessa maneira que a situação vai fortalecendo, né? Com a maioridade, a nossa rede não só mudou de gênero, que passou então do grupo para a rede, e atualmente estamos num processo de organização até administrativa, organizando, temos aí 2 propostas de abertura de novas unidades no Brasil, uma fora do Brasil, em Londres, então ainda, né, temos aí em Miami, temos em Nova York, e de fato a rede se expandiu. E o que é mais curioso, né, não só a rede numericamente, mas as pessoas se irmanaram. Então, do apoio a perdas irreparáveis, ele ganhou então o parêntese, ir
para reparação é ir reparado, né? Assim como a disposição de amar, de partilhar e de irmanar, né? No dia 21 de abril agora, 2020, a rede, quando a gente estava completando os 22 anos da morte da Camille, nós inauguramos o nosso canal Rede App no YouTube. Então, é de novo uma homenagem, né? E hoje... Você fez até um vídeo lindo sobre isso. Eu assisti. Hoje, assistiu? Tá lá, né? E hoje, então, essa nossa live, ela é uma maneira da gente celebrar, assim, né? A natalidade da Camille, a minha e a nossa, né? Então, é dessa maneira. Depois da criação do app, tínhamos, então, os nossos meninos lá da turma, Camille Tavares, a formatura, e a proposta, então, surgiu a ideia de lançar um livro. E a ideia, então, é que esse lançamento do livro fosse feito na colação de grau dos meninos, que homenageava a turma Camille Tavares, né? E dessa maneira, então, nasceu. E aí, de fato, 2014 foi a reedição. A primeira edição do livro ela foi em 2001. E em 2014, nós, então, reeditamos o Do Luto à Luta. Ele ganhou uma nova capa, né, uma nova forma de apresentação. E foi muito interessante, porque nessa reedição surgiu também a reforma ortográfica, e aí eu pedi uma professora para poder fazer a revisão para a gente, ortográfica, e ela fez, e ao final ela me devolve o livro e diz: olha, Glaucia, está aqui o trabalho, mas eu quero te dar uma sugestão. Falei: qual sugestão? Ela: não mexa no texto. Esta é uma obra atemporal. E eu achei muito curioso, né? O nosso trabalho, que foi feito num espaço de tempo curto, porque de agosto a dezembro, e foi esse o período, ele foi lançado em dezembro, na formatura, na colação de grau, então, da primeira turma e da turma, então, Camille Tavares, né? Num espaço, então, realmente curto, e os braços se abraçaram e a gente conseguiu, de fato, produzir esse trabalho. E essa professora, então, nos nomeia, 11 anos depois, de obra temporal. Então, a gente ficou feliz, né? Um trabalho que a gente divide, então, em 3 sessões. Na primeira, eu escrevo como mãe, como psicóloga, como cidadã, e que eu chamo de busca de transformação. Na segunda parte do livro, eu convidei pessoas, amigas, que se dispusessem a refletir sobre perdas e ganhos na vida, não necessariamente só por morte, mas perdas amorosas, perdas financeiras, perdas por mutilação física. Então, muitas perdas e ganhos, né? E na terceira parte do livro, nós convidamos, então, familiares nossos e algumas pessoas já do AP, que da nossa ainda era o grupo, né? Que se dispusessem a prestar homenagens e fazer depoimentos aos seus entes queridos, né? Então, organizamos. E eu tive aí várias ajudas, de novo os braços que tornam abraços, né? Então é um trabalho de colaboração e eu acho isso bacanérrimo, né? Demais. E um dos grandes colaboradores, ele foi meu coleguinha de 4 anos de idade. Ele me acompanha, a gente é muito amigo, o pai dele, escritor, ele sempre se dedicou aí ao trabalho de impressão de livros e de revisão, e com ele, então, a gente fez, à medida que pedia as pessoas para que enviassem os artigos, fomos organizando e compusemos o livro nessa parte com a grande ajuda dele, né? Em 2014, realmente, a edição de 2001, ela esgotou, nós, então, reeditamos dessa maneira que a gente está dizendo, né? E, em 2016, já de uma outra maneira, nos dispusemos a fazer uma aí já tinha aí uma caminhada, e com isso meu marido e eu estávamos celebrando os nossos 50 anos de namoro, que eu adoro namorar, não é casar, é namorar, né? E continuo namorando. Casamento sem namoro não tem tempero, né? E aí resolvemos produzir esse livro juntos. E somos pessoas muito diferentes, temos estilos muito diferentes, mas nos dispusemos a essa tarefa,
a essa condição, e aí escrevemos, então, E a Vida Continua. Né? Mantivemos, mais uma vez, o apoio e a ajuda do Vinícius Barreto, que é esse meu amigo. Eu brinco, Edson, que ele é assessor de Deus. Quando Deus faz uma live com ele, e ele organiza a agenda para ver se ele resolve, quebra o galho de Deus, porque o cara é sério. Ele é bom. Ele é bom. Né? E ele, então, esteve conosco. Então, meu marido e eu escrevemos a primeira parte do livro, que a gente chama de Ser Infeliz ou Ser Aprendiz. Né? A segunda parte do livro, convidamos, então, e aí já um trabalho com uma envergadura teórica maior, e convidamos, então, representações, especialmente aqui do Brasil, de estudiosos sobre o luto, e as pessoas, felizmente, aceitaram essa tarefa. Então, temos aqui contribuições de pessoas significativas, e, então, chama de para compreender e refletir. E a terceira parte do livro, convidamos aí várias pessoas da nossa rede AP, que se expandiu, e algumas das pessoas que escreveram no Luto a Luto, que eles também dessem um depoimento, o que era a vida deles 14 anos depois. Então, também mantivemos aí essa terceira parte dos depoimentos. Né? Nos dois livros é muito interessante porque não são leituras lineares. As pessoas podem ler os artigos da maneira como se interessa. Né? Então, quem tiver interesse, existe, então, pode ver aí na nossa página, a gente organiza, ou no nosso site, que é o www.redeap.org.br. Né? E aí vamos brincando com as palavrinhas. Né? No Luto a Luto tem o glossário, né? E o glossário, então, é o jeito Glaucia de brincar com as palavrinhas, né? E aí a gente vai fazendo algumas mudanças, né? Então, por exemplo, né, a ideia do abandono, né? E o que eu chamo do abandono? É o ab, an e o dono, que é distanciar da ideia da gente achar que a gente é dono. Nós não somos donos, né? E a gente se abandona quando a gente quer ter controle, domínio, né? Posse sobre as nossas relações. Nós temos, sim, né, a disposição de poder usufruir esse convívio. Ele tem prazo para terminar, no aspecto físico, né? Mas Guimarães Rosa nos ensina que as pessoas não morrem, elas se encantam, né? Elas apenas viraram a curva, né? Mas tornar invisível não é algo que perde força. E de novo, né, Edson? Guimarães Rosa que nos diz: aquilo que é invisível tem força demais em determinadas situações. Né? Sim. Pronto. O que a turma quer? O que você quer? O pessoal está adorando aqui, estamos ouvindo. Você sabe que eu te escuto horas, né? Inclusive, eu estou com muita saudade da sua voz, de ouvir suas aulas. Eu tive aula com você em 2 semestres, no 8º e 10º. E, pessoal, vocês estão entendendo por que eu digo que ela continua sendo minha professora? Olha o tanto de coisa aí que eu já estou aprendendo a mais. Isso é muito bom. Eu estou vendo aqui muitos comentários, pessoal falando aqui, ó, a Cecília falando que a Glaucia e o Eduardo são meus heróis. As pessoas gostaram muito quando você fala dessa questão que é muito forte você negar alguém, tentar esquecer alguém, né, que não é o correto. Eu vejo, tem muito comentário aqui sobre isso, né, as pessoas falando. Né? Então, assim, o pessoal está adorando, tá muito bom, pode continuar. Tá Fala, bom, é toda então sua. Lá. Tá bem. Cecília querida, ela também está aqui. Cecília é uma querida, minha prima amiga, e ela teve um projeto muito lindo que era a contação de histórias. E a Cecília, então, escolheu alguns contos para estar conosco, né? E acompanhou, teve oportunidade e tem estado conosco sempre. Né? Quando você, né, Edson, propôs a ideia do ressignificar as perdas, e eu acho que essa é uma proposta, quando o AP ele muda para a ideia das perdas reparáveis, da ir para a reparação, porque não tem dúvida, né, que esse é um grande desafio na vida, aprender a perder. E aprender a perder sem se perder. Porque
desde perder os sonhos, e eu acho que o que a gente está vivendo no momento, né? Quantos de nós estamos perdendo tantas coisas, né? Coisas, sonhos, vidas, parentes, né? Hoje eu não acompanhei o noticiário, projetos. né? Mas já estamos aí nos 70.000 mortes, quer dizer, o Brasil está em luto, o mundo está em luto, né? Sem dúvida nenhuma, muitas perdas, né? Agora, a perda dos sonhos, né? E que aprender ao lado disso, nos colocar, sim, como aprendizes da perda, das várias perdas, sem que a gente se perca, e que não se perder é também se atualizar, é também se colocar como aprendiz, né? E essa é uma condição essencial para nós, né? Então, é interessante porque a vida acontece conosco, né? E Aham. diante do conosco, o que é que a gente pode dizer, né? E aí, dizendo então para as pessoas, olha, é claro que essa marca ela está aqui, né? Ainda existem pessoas, eu costumo dizer, que não existe dorômetro, não existe uma forma de aferir qual que é a dor maior, ou com que arrogância que eu digo, olha, a minha dor é maior que a sua, não existe, né? Na verdade, a maior dor do mundo é aquela que a gente está sentindo na hora. Porque a Sim. dor é presente, né? A dor está aqui, ela faz presença, ela está aqui, né? Ela também nos traz vida. Agora, ao lado da dor que é presença e nos traz vida, a grande questão é: nós vamos nos colocar como vítimas das circunstâncias ou vamos também nos colocar como partícipes, como co-criadores, né? É muito interessante porque, em geral, no caminho das perdas, se for a perda por ente querido, por morte, por doença, a primeira situação que, em geral, as pessoas tendem é entrar em litígio, em geral, com a equipe de saúde que assistiu, né? E muitas vezes querendo buscar aí negligência e arrumar briga, né? Depois briga com Deus, né? E que vejo que há uma incompreensão, a meu ver, rasa, de dizer que não cai uma folha da árvore sem a definição ou a escolha de Deus. E aí, dizer que Deus quis que a minha filhotinha morresse, esse Deus para mim é muito cruel. Agora, eu entendo sim esse Deus que está conosco e que não só nos dá a vida e nos cria, como também nos convoca a sermos co-criadores com Ele. E eu posso co-criar caso, revolta, desespero, né? Como posso também co-criar oportunidades, reflexões, digestão. Não é digerir algo simples, não é. Aceitar algo, e não é uma aceitação que nos paralisa, né? Mas é um sim responsável. Uma vez que isso de fato aconteceu, né? E esse é o fato, e em geral, a tendência do pensamento mágico é querer por muito tempo usar até formas pleonásticas de querer aliviar, viajou, foi ali, não, olha, morreu. E é legal que a gente use esse verbo também com as crianças. Agora, morrer não quer dizer, de fato, que deixou de existir, que a gente vai deixar de amar, né? A despeito da invisibilidade, a despeito do aspecto imaterial, né? Essa possibilidade invisível, ela é imensa. Eu costumo dizer, Edson, que tem uma porção de 10 para 90%. 10% nós perdemos. Perdendo o pegar, né? Que, aliás, nós não estamos podendo pegar, nem eu te pegar, nem você me pegar, é aquela Pois história. é. Não tem pegação, né? Não tem. Agora, se o mundo atual tecnológico nos permite essa conexão via, Esse né, abraço. essa forma e essa forma de abraçar, né, nós podemos e temos o direito de manter uma conexão simbólica. E eu acho muito legal fazer essa distinção do que é o simbólico e o que é o diabólico, né?
A etimologia da palavra diabólico, que é o diabáilio, é tudo aquilo que separa, que isola e que então rompe. Isso é diabáilio, né? Ou é bonito, ou é feio, ou é visível, ou é invisível, não vejo, tá? Mas tem o simbáilio. E nós, humanos, mamíferos e humanos, talvez com uma possibilidade sagrada, né? Podemos buscar essa conexão do simbáilio, daquilo que reúne a despeito da nossa imaterialidade. É imaterial? É, mas está aqui, né? Está conosco. E Está vivo. Está vivo, está vivo, né? E hoje, então, hoje, 41 anos de vida, de vida. Isso é tão forte. Eu estava conversando, minha prima Paloma, né, a filha da minha tia Maria, ela está aqui presente, está nos assistindo, e nós estávamos conversando sobre isso ontem, onde a gente falava o seguinte: você consegue sentir o cheiro dela. Nós dois estávamos conversando e sentindo o cheiro dela. Aquele cheirinho bom, eu falava que ela cheira sabonete. Claro. Então, olha, é muito presente, né? E seria muito cruel você tentar apagar essas lembranças, né? Claro. Tem um comentário aqui que eu não posso deixar ele passar. Eu não consigo falar o nome da pessoa. Está escrito Cirealf. Ela está dizendo assim, ó, Gláucia, é a Silvia. Suas palavras, Silvia, Gláucia, suas palavras estão me ajudando muito a superar a dor pela perda do meu filho. Amém. Eu achei fantástico. Né? Melhor ou pior não ver, esperar um ritual e ter outro, me pegou. Né? E aí, entender isso. Olha, de que maneira? Porque nós somos feitos de tempo. Essa marcação temporal, ela existe. Né? E é muito interessante porque podemos usar de novo esse tempo cronológico e esse tempo, então, cronos, mas podemos também fazer desse tempo kairos, cuidado. Então, essas datas estão presentes, sim. Né? A nossa rede AP, ela nasceu em outubro, já avisando como é que seria passar Natal sem filho. Quer dizer, já que eu antevia que era uma reunião de pessoas e família, como é que seria isso, né? Passar sem a presença física. Isso nos inspirou a dar início e vida aos nossos encontros e compartilhar com outros pais que já tinham passado essa data nessa época, né? A outra data, né? E as outras datas, então, como a gente diz, a cada vez, o primeiro aniversário da Camille, nós nos dispusemos, então, a estar frequentando o local que ela ia, que era uma creche, e prestar ali homenagem para as crianças e fazer um bolo de aniversário, né? E Rubem Alves que dizia, olha, a cada vez que você sopra as velas de um bolo, você de fato está soprando os anos vividos, né? A representação de soprar as velas no bolo, né? Além de ter o cuidado para não cuspir nele, né? Você, de fato, apagar aquilo que você já viveu, é a sua memória, tá? Porque nós não temos essa perspectiva de mais quanto tempo, né? Então, são questões aí que merecem a gente ver de que maneira que a gente pode, sim, com essas datas e essas referências que nos compõem, fazermos também prestar essa homenagem, como a que nós estamos fazendo hoje, que eu fiz surpresinha para você. Né? Eu fiquei muito emocionado também. Você não me falou. Eu achei que era por causa só de agenda mesmo. Falei, olha, como ela é muito maravilhosa, ela está sendo muito solicitada, então ela só tem espaço para mim dia 13. Mas que bom, ótimo. Eu dediquei esse espaço a você para celebrar o nascimento da Camille. Né? Eu fico muito honrado, tá? Afinal, como você dizia em sala de aula, eu era seu aluno preferido, né? Você lembra? Pois lembro. Eu nem tive aula com você ainda, porque eu te conheci nos corredores da faculdade. Você frequentava a minha sala, menino. Você ia para aula antes de mim, antes de ser aluno, você não lembra disso? Pois foi amor à primeira vista. Eu não era nem seu aluno, eu já ficava na sala te assistindo. E esse é meu aluno preferido. Então, eu estou me sentindo tão honrado hoje. Você era pré-aluno, antes do 8º período, você já estava lá escutando as aulas. Eu falei, esse menino aqui é meu querido. É verdade. Tá bom. Não era, não? É verdade. Ô, Glaucio, tem um comentário.
que você estava na Pode sala de falar. aula por causa de mim. Talvez não seja não, né, Edson? Mas eu vou acreditar que Acredite! Acredite! é. Tá bem. Então fala. Olha só, tem um comentário aqui que eu achei muito interessante, uma pergunta da Ed Gomide. Ela diz o seguinte, ela é até professora de uma das escolas que eu faço alguns trabalhos. Tá, Ela está dizendo assim, ó, como lidar com a perda nos primeiros anos quando não havia um bom relacionamento com o familiar? tá. Olha, são caminhos, e de novo, é muito legal. Agradeço a pergunta aí, Edna, para a gente ir avaliando o quê? Perfeição não existe em relação nenhuma. Né? Então, quando a gente está dizendo, é perfeito aquilo que já fez, já passou. Né? Por outro lado, o perigo da gente, então, assim, idealizando, e merece a gente avaliar. Olha, desta relação, do que não era bom, mas se eu me lembro do que não era bom, isso tem uma marca. O que eu aprendi? O que isso trouxe? De que maneira que eu posso ressignificar essas coisas que não foram agradáveis e que eu posso trazer como mudança e como inspiração para fazer diferente? Porque muitas vezes, e essa é a expressão bem nossa mineira, a gente fica agarrado naquilo que não foi legal e, se não organiza isso, a nossa tendência é repetir com outras relações. E Então, sofre demais da conta, que era uma outra fala sua. Você dizia assim que o mineiro, ele não só fala demais, ainda tem que ser o demais da conta. mais da conta, né? Então, é poder avaliar isso. Olha, isso que não era legal, o que ele teve? Tá? E o que eu posso fazer com esse não legal? O que tem nesse não legal, realmente, que possa me inspirar como aprendizado? O que eu posso fazer diferente? O que nesse não legal eu até estou mantendo? E o que isso conta de mim? Né? E não estamos falando de ficar levantando culpados de novo ou vítimas, mas estamos falando de corresponsabilidade. Né? Relações que não são satisfatórias, e elas existem, elas também têm um farol na nossa vida para a gente avaliar, olha, como é que eu não quero fazer? Né? O que eu posso fazer diferente disso? E o que eu posso compreender dessa história? Né? É Parece que verdade. o tema suicídio está aí presente. Marília Guiar já até respondeu. A Marília é minha grande parceira. Né? Nós inauguramos, semana passada, dia 2, a MG, Psicólogas Associadas. Né? MG é Marília e Glaucia, e com um trabalho em psicoeducação em saúde. E a Marília, então, ela é doutora em suicídio. E ela escreve aqui no E a Vida Continua, tem um artigo dela. Né? E ela está dizendo aqui, olha, o suicídio é uma decisão. E nós temos que fazer essa distinção do que é escolher e do que é decidir. Né? Muitas pessoas decidem sem escolha, outras pessoas escolhem, mas não decidem. Né? Então, precisamos também de ter uma atitude de abertura para não condenar essa decisão e nem condenar os familiares, que hoje a gente fala de um trabalho de pós-venção. E é muito interessante porque a nossa rede AP, de apoio então a enlutados, como foi uma experiência pioneira no Brasil, ela reuniu a princípio, como eu disse, exclusivamente pais que perderam filhos, e hoje ela expandiu para pessoas que perderam entes queridos por morte, né? E que na reunião existem pessoas que perderam filhos, marido, perdas perinatais, perdas por suicídio, até porque a gente coloca nesse conjunto de pessoas, de novo dizendo, que não existe nenhuma perda, não existe nenhuma situação que seja pessoas que tiveram perdas possam nos inspirar. Então, o trabalho do AP, assim como a Marília está dizendo, e a gente acabou definindo aí, né, a nossa parceria como a MG, Psicoeducação em Saúde, os encontros do AP também têm essa função. Não é um trabalho de psicoterapia, mas ele é psicoeducativo. Né? A vida, se a gente se dispuser a conectar com as várias mudanças que ela nos traz, ela também nos educa.
Mas a gente não ensina, a gente educa. Né? E é por aí. Glaucia, tem uma outra pergunta aqui, ó. Olga Benário. Quando a pessoa não acredita que existe nada além do corpo físico, como ressignificar a dor para pessoas ateias? Tá, não. E aí nós estamos falando, talvez, algumas questões. Existem aspectos religiosos, existem aspectos espirituais e existem conexões amorosas, tá? Que são departamentos diferentes. Mesmo que uma pessoa possa não ter crença alguma no pós-morte, e a gente não vai discutir a respeito disso, mas Sim. nós temos uma experiência de vida, né? Existiu algo que viveu. Então, a grande questão é, onde é que a gente acomoda esse rompimento dessa experiência que foi vivida? De que maneira que a gente pode calçar no nosso coração, na nossa alma, né? E ao coração de uma forma simbólica, mas falamos, inclusive, da síndrome do broken heart, coração partido, né? E também Sim. no nosso livro, no E a Vida Continua, é um casal de médicos, eles escrevem a respeito disso, ele, inclusive, cardiologista, e ela, neurologista, sobre a condição deles como pais que perderam filhos e como que lida com essa sensação que, de fato, a questão é de um dilacerar, né? Há, sim, um rompimento. Agora, há um rompimento de um futuro, porque teve uma história, tem uma narrativa. De que maneira que a gente lida com esse legado, com essa experiência, com essa memória, né, que está presente, está conosco. Né? A gente fala muito no app, olha, você quer acabar com sua dor? Dor é algo que a nossa cultura, inclusive, quer acabar com ela rapidinho. Né? E aí eu falo, quem sabe a gente inventa, então, um remédio que acaba sua dor, mas que também deleta a vivência que você teve com o seu ente querido. Você quer tomar esse remédio para pagar que a tia Maria existiu na sua vida? Quer tomar Jamais. esse remédio? Ninguém quer. Né? Agora, dor e o tal do demais da conta não precisa ser demais da conta. Porque uma dor demais da conta, e o nome dela chama sofrimento desmedido. Nós precisamos fazer uma distinção, porque onde tem dor, e a vida dói, viver dói. Né? Aliás, uma amiga que diz, ela acorda de manhã espreguiça, na hora que dói, opa, tô viva. Né? A dor é um sinal vital, vital de alarme. Agora, e é inerente ao ser humano também, né? Aos seres vivos, né? Hoje já tem seres vivos, né? As plantas doem, se a poda dói, né? Então, pedir licença para as plantas para elas serem cortadas, e é bom a gente bater um papinho com elas. Se quiser, bate um papinho em voz baixa para eles não acharem que você ficou doido, mas pede licença. Né? Então, você viu que eu tenho um acervo da Gláucia na minha cabeça, porque você indicou na faculdade um documentário chamado A Vida Secreta das Árvores. Ai, é lindo isso, é lindo. E o que me atraiu nesse documentário foi quando você falou que elas se comunicam debaixo da terra, uma manda a seiva para outra. Você está vendo como eu tenho um acervo seu aqui dentro? Eu lembro Graças a Deus, que bom. Né? E é muito interessante porque é essa ideia da conexão. Né? E que esse é um outro lado interessante, porque o app, né? A apicultura, tem a ideia da abelha, né? Então, esse é o nosso signo. Existe uma medicação homeopática, que é o apis, que trabalha exatamente a transmutação. E do apis surgiu a colmeia. A colmeia é um anagrama, é uma comunidade organizada levantando meios de expressar e inspirar alegria. Agora, imagine só. A colmeia é algo que a gente também lida aqui com o app. Antes da nossa live, eu estava escutando o Marcelo Gleiser conversando com o Newton Bonder, duas pessoas que para mim são referências muito legais e que eu também cheguei a mencionar o livro do Newton Bonder, que é A Alma Imoral. Né? E o Marcelo Gleiser usa uma expressão falando a respeito da pandemia e desses momentos. Estamos vivendo uma colmeia humana. E eu achei isso genial. Né? Esse caminho desse trabalho em colaboração.
esse caminho da gente entender, inclusive isso, as nossas dores, se elas são expressas, se elas são acolhidas, se tem alguém que não tem que atravessar a rua para evitar falar comigo, porque não sabe o que dizer, ou se tem alguém que tem que ficar preparando um discurso, escuta apenas. Diante de um enlutado, a única coisa que essa pessoa quer é olha no olho, como a gente está se olhando. Apenas, né? Acolhe a dor, acolhedor. Né? Eu acolho a sua dor e respeito a ela. Eu não tenho discurso, eu não tenho que te dar uma receita para você mudar de casa, para você viajar, para você consumir. Não, mas eu digo para você no meu olhar, eu estou com você. E a sua dor me toca. A sua dor humana também me toca no meu lado humano e eu me disponho a esse encontro com você. Né? Essa talvez seja um desafio para nós. E isso é que o AP vem trazendo. E é muito interessante, Edson, como que muitas vezes, e essa é uma característica das nossas reuniões, dificilmente ao longo desses 22 anos, nós não tivemos pessoas vindas pela primeira vez. Mesmo em tempo de pandemia que estamos fazendo reuniões online. E às vezes, os enlutados que chegam pela primeira vez, eles até assustam, porque as outras pessoas que já têm o amar, a partilha e a irmandade, têm vínculos. E é interessante porque o que nos aproximou dos outros enlutados foram rompimentos dos vínculos físicos que criaram outros vínculos. O AP já deu casamento, menino, já teve namoro lá dentro, você imagina? Olha só! A agência matrimonial também tem disso, né? É claro acolhedor mesmo. São pontos fora da curva, não é ir para lá com essa intenção. Aliás, se for, não vai dar legal, né? Mas, naturalmente, é possível a gente entender isso. Se dói, é um rompimento de vínculo, em nome de poder prestar uma homenagem ao meu ente querido, eu faço novos vínculos. Já tivemos também no AP pessoas que estiveram enlutadas e que também faleceram. E que o AP se enlutou por ter um enlutado que esteve conosco ao longo de 22 anos. Eu também vou, menino, também vou. Né? Estamos nesse momento, inclusive, cuidando da organização da nossa rede e trabalhando até o processo de sucessão. Né? Trabalho na Fundação Dom Cabral com a questão da sucessão familiar e nas empresas familiares e digo que, brincando com as palavrinhas, que sucessão é sucesso grande. E uma obra que ela possa ser, além do que a presença física, e se o AP puder se permanecer quando eu já aqui não estiver fisicamente, e puder, talvez, de onde esteja, será que e posso estar, inspirar as pessoas, como todos os outros que já estiveram conosco e nos inspiram. Né? Que aprendizado, viu, Gláucia? É uma pena, nosso tempo está acabando. Ah, não acredito. Já? Você já. Fala demais. Eu falo demais, né? Aqui, eu te entendo. Tá vendo aqui a nossa colmeia? Essa é a nossa logo do AP. Né? Nossa, é linda. Ô, Gláucia, eu te falei, né? Eu faço uma live todas as segundas-feiras às 19 horas. Eu chamo de bate-papo com Ed. E eu tenho o hábito de ler um poema, né? Uma poesia muito relacionada ao tema. Isso já virou tão rotina, né? Já faz parte da minha live, que teve uma live que eu esqueci de preparar um poema e fui cobrado aqui nos comentários. E aí você estava falando do Guimarães Rosa, eu separei um poema da nossa querida, né? Ela é nossa querida mesmo, tenho certeza que você gosta dela, Adélia Prado. Claro, claro. A Adélia Prado, ela é maravilhosa e eu queria citar um poema dela que faz todo um sentido com a nossa live, que é de manter essa presença da pessoa viva dentro de nós, né? E o poema ele se chama Poema Esquisito. E ele diz assim, ó: dói-me a cabeça aos 39 anos. Não é hábito. É rarissimamente que ela dói. Ninguém tem culpa. Meu pai, minha mãe descansaram seus fardos. Não existe mais o modo de eles terem seus olhos sobre mim. Mãe, o pai, meu pai, onde estão escondidos? É dentro de mim que eles estão. Não fiz mausoléu para eles, pus os dois no chão. Nasceu lá, porque quis, um pé de saudade roxa.
que abunda nos cemitérios. Quem plantou foi o vento, a água da chuva. Quem vai matar é o sol. Passou finados, não fui lá. Aniversários também não. Para que se parar para chorar, algum lugar me cabe? É de tanto lembrá-los que eu não vou. Ô pai, ó meu filho aqui atrás. Ô mãe, dentro de mim eles respondem, tenazes e duros, porque o zelo do espírito é sem meiguices. Oi, filha. Lindo. Eu achei esse poema fantástico. E meu filho está aqui atrás querendo atrapalhar a nossa live. Não, tá não. É um gato. 2 gatos. Imagina só. 2 gatos. 2 gatos. Gláucia, muito obrigado pela sua participação. Tá? Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você. Muito obrigado mesmo. Se despeça aí do pessoal. Amém. Olha, eu agradeço, fico feliz por mantermos esses laços. Se morremos para a instituição, podemos nos manter vivos nessas conexões. Eu acho que isso é o que o exercício da docência mais me encanta, né? Que a gente possa, sim, né? Estar conectados, né? O diploma já foi, você já está ferido, já colou grau, né? Mas podemos manter esse elo, esse laço afetivo aí nas nossas vidas. Te desejo aí, né, felicidades no seu percurso profissional e certamente pode contar comigo enquanto achar que eu puder ser útil. Vai ser sempre, eu fico muito grato, tá? Obrigado a todos vocês que nos assistiram, um forte abraço, tá? Um beijo enorme para vocês. Gláucia, eternamente grato, tá? Parabéns, um beijo Cacá. A todos, uma ótima noite. Parabéns, Cacá, que sorte a sua, que mãe maravilhosa. Amém. Um beijo, tchau, pessoal, uma ótima noite. Muito obrigado a todos e a você, Gláucia, te amo. Amém. Amém. Tchau, tchau.